irmãos vão dar no final. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo que está lá em Lucas capítulo 15, vamos para lá, versículo 8. Semana passada nós falamos sobre a ovelha perdida e hoje eu quero falar sobre a dracma perdida. E aqui nós vemos a expressão da graça, do amor de Deus, irmãos. E como eu tenho sido tocado, por Deus nesses dias, meditando nisso. Porque o propósito de Deus é salvar. João diz que o Filho do Homem, Jesus, ele foi enviado, ele veio para salvar, não para condenar. Então muitas pessoas, vamos dizer assim, com zelo, muitas pessoas, com a tentativa de fazer a coisa certa, elas aplicam julgamento. E aí elas acabam afastando o pecador, o necessitado, da graça de Deus, que é a provisão para todas as coisas. Só que Jesus, ele não veio para afastar, Jesus, ele veio para se assemelhar, Jesus veio para aproximar, Jesus veio e ele se fez homem, e ele relacionou com os homens, para que agora os homens pudessem relacionar com Deus. E essa é a graça de Deus. A graça de Deus é nós, que éramos pecadores, inimigos de Deus, agora fomos feitos filhos de Deus. E como eu falei na última semana para você, existem algumas experiências que elas devem ser não só marcantes, fundamentais para nós, mas elas se repetem constantemente na nossa vida. Eu sei que você já teve revelação do amor de Deus, mas esta revelação ela precisa se tornar cada vez mais profunda. Cada vez mais profunda em você. Cada dia você deve estar convicto do quão você é amado de Deus, do quão Ele importa com você. Você é amado de Deus, você é precioso para Ele, Ele escolheu você. O mundo, ele diz que você não tem valor, que você não tem importância, mas para Deus você é muito valioso, a ponto de ele enviar o Filho, e esse Filho ir para a cruz, para que você pudesse agora acessar o próprio Deus. Então existem mentiras que afastam as pessoas de Deus, mas essas mentiras também, elas vão afetando aqueles que já relacionam com Deus. Então, à medida que você vai andando com o Senhor, a tendência é que você vá amadurecendo nele, amém? Só que a maturidade cristã, ela é meio que o oposto da maturidade, vamos dizer, natural ou biológica. Então, o filho, quando ele é pequeno, ele é muito dependente da mãe e do pai. Ele é, em quase todas as coisas ele é dependente, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando independente, ele não é dependente. Só que a vida cristã, ela é o oposto. Quanto mais você amadurece, mais dependente de Deus você vai se tornando. Só que muitas pessoas, às vezes, elas começam a relacionar com Deus, e elas acessam essas revelações de ser amado, de ser favorecido. Elas vivem alguns milagres, elas são impactadas de alguma coisa, mas em algum momento, essa verdade de ser amado, essa verdade de ser importante para Deus, ela vai perdendo força. E aí ela vai tentando fazer coisas para agradar a Deus. Existem muitas pessoas que dizem assim: não, essa mensagem de amor de Deus é para quem está chegando agora. Ou seja, para quem não é filho, nós temos que dizer que Deus é amado. Mas depois que já é filho, não, aí não pode dizer mais que é amado. Tá, mas não faz sentido. Quando você não é filho, você é amado. Depois que se torna filho, é odiado, aí. Então as pessoas, você creu, você foi no encontro, né? Deus te ama daqui, Deus te ama de lá, aquela coisa toda, né? E fica estranhando que tanta gente que diz que me ama e que Deus me ama, vão querer alguma coisa no final. Aí quando você vai batizar, pode ter certeza que vai ter alguém que vai dizer para você: olha, não é bem assim, hein? Como se jogasse um peso sobre isso.
Porque depois que você batizar, aí vai ser diferente. Mas é obviamente que vai ser diferente. Porque eu vou confessar publicamente que eu sou filho. Então colocam-se critérios que não são bíblicos, colocam critérios que não são de Deus, que não são de Cristo, e isso acaba afastando as pessoas. E às vezes você que já tem talvez uma vasta ou longa experiência e vida com Deus, cuidado para não cair nesse erro. Cuidado para não sair dessa verdade que você é amado de Deus, que Ele escolheu você e que há um propósito na sua vida. E é isso que nós vemos aqui nessa porção, na dracma perdida, Lucas 15, versículo 8. Diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, a primeira nós falamos da ovelha. A ovelha está ligado com você ser resgatado por Cristo, aonde você estava. Ele foi lá e buscou você. Ele foi lá e resgatou você. Nós estávamos aonde? Nós estávamos na condição de pecado. Nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Nós estávamos numa condição que não tínhamos força, não tínhamos nenhum tipo de ação que pudesse atrair a Deus. Foi Ele, Deus, que enviou o seu Filho, e o Filho que veio até nós, Ele que foi até nós, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que se assemelhou aos homens, e foi Ele que, como homem, foi humilhado pelos próprios homens. E aí o que Ele faz? Ele vai lá e busca a ovelha, e faz o quê? Coloca nos seus ombros. É isso, é a nossa posição. Hoje nós estamos em Cristo. Mas agora essa aqui da dracma, ela tem uma outra perspectiva. Algo se perdeu também. Só que esse algo não se perdeu fora, esse algo se perdeu dentro. Porque a palavra está dizendo que essa dracma é uma moeda, ela não perdeu fora de casa, ela foi perdida dentro de casa. A dracma é uma moeda de prata. E a moeda de prata na Bíblia, ou melhor, a prata na Bíblia, ela aponta para a redenção. Então, a prata é simbolizada na Bíblia por redenção, algo que foi comprado, algo que foi vendido e algo que foi comprado, né? Lembra? Jesus foi vendido por quê? Por 30 moedas de prata. Entende? Então, ou seja, essa dracma aponta para alguém que foi redimido. Essa prata aponta para alguém que foi comprado. Então, só um pouquinho, nós estamos falando de algo que tem valor. A palavra prata, no original do hebraico, ela está ligada a algo, uma aplicação dela, está ligado a algo que é desejável. Ou seja, nós estamos falando de algo que tem um preço, algo que tem um valor. Então essa dracma, ela tem um valor imensurável. E não é o valor daquilo que ela pode comprar, mas é o valor que foi atribuída a ela. Irmão, se é uma experiência que você deve ter, deve tocar. E a minha oração é que o Espírito faça isso com você hoje. É do seu valor para Deus. É o seu valor para Deus. Lá, quero ler 2 versículos com você. Na verdade, 2. O primeiro está lá em 1 Coríntios 6:20. O apóstolo Paulo diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. O que Paulo está dizendo? Vocês foram comprados por um preço. Ou seja, existia um custo. Existia um custo. Então, você não foi achado simplesmente no lixo. Você não foi agora, né? Jesus não ganhou você, não, Ele comprou você. E pelo fato dele ter comprado você, valor foi atribuído a você.
O valor que nós temos, olha que interessante isso, o valor que nós temos não é porque nós somos alguma coisa. O valor que nós temos é porque Jesus atribuiu valor a nós, amém? É como se fosse um carro, deixa eu dar um exemplo de um carro. Vou dar exemplo de um carro e exemplo de um salão de beleza. Tô brincando. Os irmãos e para as irmãs. Um carro. Então você vai ver um carro lá, antigo, talvez um carro que tenha 40 anos. Aí a pessoa lá que está vendendo esse carro, ela quer 50 mil reais. Você vai dizer, mas como que um carro tão antigo vale tanto? Porque ele que é o dono atribuiu valor ao carro. E a pessoa chega lá, não, eu te dou 10 mil. Não, mas nem vem. Por quê? Porque aquilo é muito valioso para ele. E por que é valioso para ele? Não sei, ele ganhou de alguém, ele comprou esse carro, ele restaurou esse carro. Mas esse carro tem valor porque ele atribuiu valor no carro. Consegue entender? É assim que aconteceu comigo e com você. Nós temos um valor porque Jesus atribuiu valor a nós. Ele foi lá e nos comprou. É isso que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Que Jesus Cristo atribuiu valor a mim e a você. Não é porque você faz certo ou muito menos que você faz errado. É porque Ele nos comprou. Ele decidiu. Ele colocou o preço. Ele decidiu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo, olha só que poderoso, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por que você tem valor? Porque o Espírito Santo habita em você. Você tem o valor. Vou cantar, senão vocês vão querer, não vão comprar o CD. Então, Ele atribuiu valor em você. Irmãos, isso aqui está ligado com a revelação da sua identidade em Cristo. Se você não tiver, e aqui não é uma questão de obrigação ou algum esforço que você vai fazer, mas é o Espírito traz clareza, e eu já vou mostrar como que acontece isso, na parábola explica. Do valor que você tem para Deus, você se torna vulnerável para qualquer outra coisa. Você aceita qualquer tipo de opressão de Satanás. Você aceita ser tratado de qualquer jeito. Você aceita as pessoas oprimirem você. Você aceita qualquer tipo de relacionamento. Se você, por exemplo, uma menina, uma mulher, ela aceita qualquer tipo de homem se ela não souber disso aqui. Se ela não souber do valor que ela tem. Um homem, se ele não souber do valor que ele tem, ele também se torna vulnerável a qualquer outra coisa. Não estou dizendo isso aqui para que você ache que é sobre você, não é sobre você, mas é sobre aquilo que Cristo fez em você e para você. Entende? Então aqui que está o valor. Então essa dracma, ela é muito preciosa. Quero dizer para você nessa noite, você é muito precioso para Deus. Você não foi comprado por algo que perece, mas você foi comprado pelo sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, sem pecado e sem mácula. É por isso que você não deve aceitar a acusação de Satanás. É por isso que você não deve aceitar a condenação de Satanás, porque eu fui comprado por Cristo. Ele diz que eu tenho valor. É por isso que você não deve se entregar à enfermidade, você não deve se entregar aos medicamentos, que você não deve se entregar a qualquer coisa que não seja Cristo, porque foi Ele que comprou você. E por vezes, quando nós não identificamos, quando nós não temos esta revelação, nós acabamos aceitando qualquer coisa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você é precioso para Deus. Diga para a pessoa que está no outro lado, diga: você é precioso para Deus. Diga: o Espírito habita em você.
Diga, você foi resgatado, foi pago um alto preço por você. Diga assim, você é caríssimo, você é precioso. Oh, irmãos. Pastor, eu estou com depressão. Isso é diabólico. O dia que você souber que o sangue que desceu naquela cruz foi por você, é impossível a depressão permanecer em você. Pastor, eu estou acusado, condenado, que eu não consigo fazer o que eu quero. O dia que você saber que lá foi pago um alto preço por você. Pastor, meu marido, ele é muito nervoso, ele não gosta de algumas coisas que ele faz. Se você soubesse que o sangue na cruz lá foi por ele, você ia ver diferente. Pastor, meu filho só incomoda, é uma tribulação. Se você soubesse que o sangue lá na cruz foi por ele, você ia olhar com olhos diferentes para ele. Pastor, mas as pessoas são más. Sim, elas são más por causa do pecado e por causa de Satanás. Mas eu quero dizer, elas já foram compradas. Nossa, pastor, quer dizer que todo mundo? Achei que só eu. Não, todos. O preço foi pago por todos. Só que sabe por que eles ainda não estão aqui? É porque eles não sabem. Eles não sabem que já são perdoados. Eles não sabem que já são amados. É por isso que existe um tanto de bandido, ladrão, pedófilo, é porque ele não sabe que já foi perdoado, ele não sabe que aí já é amado, que não tem mais dívida, que ele já foi comprado, que ele é precioso. Então ele tenta fazer coisas para chamar atenção, e Satanás entra na mente dele. Oh, irmãos, o sangue de Jesus comprou você. Comprou você. Quando Satanás vier falar com você, no seu pensamento, diga para ele, eu sou propriedade exclusiva. Quando ele disser para você, você é imprestável, você até pode ser, mas eu sou propriedade exclusiva. Quando vier aquela condenação no final do dia, no final do mês, não conseguir bater a meta, você diga, mas eu sou comprado pelo sangue. Eu sou importante para ele, eu sou precioso para ele. Isso muda a minha maneira de relacionar com as pessoas. Por que eu amo as pessoas? Eu amo porque Jesus ama elas. Eu não amo elas porque elas fazem certo ou fazem errado. Não amo elas porque elas são do jeito que eu gosto. Não, eu amo elas porque quando eu vejo elas, eu vejo o sangue do Cordeiro sobre elas. Quando você olha para uma criança, você olha para um jovem, adolescente que está ali escravo do pecado, das drogas, eu vejo o sangue de Jesus sobre ele, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, revela o teu amor para ele. É por isso que nós reunimos as crianças e dizemos que elas são amadas de Deus. É por isso que nós vamos, pregamos para os adolescentes, para os jovens, pregamos para você que você é amado de Deus. Pastor, mas domingo, é toda a mesma coisa e vai ser a mesma coisa. Que você é amado, que Ele pagou um preço por você, que a graça de Deus está sobre a sua vida, que não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais acusação. Ele escolheu você para um propósito, para o nome dEle ser glorificado. Só que tem um momento que isso pode se perder. É o que acontece na parábola. A dracma, que tem esse valor todo que eu estou falando para você, ela se perdeu aonde? Na casa. Aonde pode se perder essa revelação? Dentro de nós. E aí a gente faz o quê? Não, mas só um pouquinho. É porque as pessoas não estão me tratando como devem me tratar. É porque o meu marido não está me tratando, a minha esposa não está me tratando, as pessoas, os irmãos, olha só, ninguém me ligou, ninguém foi atrás de mim. Não, presta atenção, não é fora, é dentro. Que quando você tem a convicção que você é amado, não importa se alguém diga que você é amado ou não, porque existe algo dentro de você que testifica. Quando eu falo aqui que você é amado, não é isso que gera impacto em você. O que gera impacto é o Espírito que testifica o que eu estou falando para você. É isso que marca você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Só que olha a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é fazer com que isso se perca dentro de você. A estratégia é que se perca. Então nós vamos ver pessoas que conhecem a Deus. Elas conhecem a Jesus. Mas elas não desfrutam do amor de Deus.
não desfrutam da graça de Deus. Elas começam bem, mas com o tempo ela vai ficando pesado. Por quê? Porque algo vai se perdendo aqui dentro. Pastor, mas eu me sentia tão amado, mas agora parece que nada dá certo. Parece que eu estou sendo excluído pelas pessoas. Não é sobre as pessoas, é sobre algo dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8, né? Eu quero terminar com essa porção, depois ele diz, nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, eu posso estar morrendo, e eu sei que a morte não me separa do amor dele. Nem a vida, ou seja, ele está dizendo, eu posso estar no pior momento da minha vida, eu sei que sou amado. Eu posso estar no melhor momento da minha vida, mas eu ainda continuo sabendo que eu sou amado por ele. Só que olha só, a palavra diz então que isso se perdeu. E aí aqui Jesus usa uma mulher. E essa mulher aqui, ela aponta para o Espírito Santo, e você vai entender por quê. Não estou dizendo que o Espírito Santo é feminino, não. Mas esse resgate, essa revelação da sua identidade, ela está dentro de você, não fora. Talvez até hoje você estava esperando algo de fora, mas eu quero dizer que já está dentro. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não é sentir, é fé, é crer, é revelação. Como se perdeu? Existe uma maneira dessa identidade, e essa identidade também está ligada com a autenticidade. O Senhor tem me falado muito sobre ser autêntico. Talvez você ache que ser autêntico é ser diferente. Não, ser autêntico é ser aquilo que Deus criou você para ser. Fala que você não depende de A, de B, de C. Você não é agora alguém que vai ser moldado por alguém, não. Porque talvez é uma luta sua, é uma briga sua. Eu não quero ser assim. Quem nunca pensou isso? Mas Deus fez você assim. Mas é que eu não queria ser assim. Eu não queria ser desse jeito. Eu não queria ter esse nome. Eu não queria morar nessa família. Eu não queria ser assim. Mas Deus fez você assim. Então não é uma questão de se aceitar simplesmente, é uma questão de crer que Deus fez você assim. Pastor, eu queria ser mais calmo, eu sou muito nervoso. O problema não é você ser nervoso, o problema é você deixar o nervosismo guiar você. Porque Deus fez você nervoso, e tem horas que a gente tem que ser nervoso, você não acha? Jesus ficou nervoso, pegou o chicote e virou tudo. Está entendendo? Então não, pastor, eu estou estudando agora os temperamentos. Ok, você pode estudar, mas não vai mudar nada. Eu digo seguramente, porque eu já fiz isso. Aí que eu não queria ser tanto introspectivo. O problema não é ser introspectivo. O problema é que o filtro que você está olhando para você está errado. Não tem problema você olhar para você, você deve olhar para você. Mas você deve olhar para você como Ele vê você. Mas quando eu olho para dentro de mim com os olhos maus e errados, o resultado vai ser outro. Entende? Então, olha só. Nesta noite você está sendo liberto de um tanto de dúvida que você tinha, de um tanto de medo que você tinha, de um tanto de coisas que você se sente culpado. Satanás quer fazer com que você se sinta culpado. Preste atenção em mim. Todos os dias, todas as coisas, ele quer dizer que é culpa sua. Que nem eu dou o exemplo das mães e dos pais, né? O filho foi lá, fez uma birra, a mãe e o pai se sentem envergonhados como a culpa é dele. Meu Deus do céu, que vergonha. Ninguém faz esse fiasco, só o meu filho. Não quer dizer que você tem que deixar ele fazer o fiasco, você deve corrigir ele. Mas você fica tão culpado e acusado que você não consegue fazer nada. E aí, se você não identificar, você fica irritado com o seu filho. E ao invés de abençoar, você amaldiçoa o seu filho. Olha só, irmãos, onde Satanás vai, né? Presta atenção, tudo. Se você não tiver a lamparina que fala na parábola aqui, tudo vai gerar culpa em você. Se deu certo, você vai dizer, nossa, que bênção. Aí Satanás vai dizer, está se achando. Você vai ficar culpado por ter se achado. Se não deu certo, Satanás vai dizer, você não faz nada certo. Você vai ficar culpado por não ter dado certo. Tá, mas só um pouquinho, o que acontece? É dar certo ou dar errado?
Não é a questão de fazer certo ou errado, é a questão do sentimento de culpa que é gerado dentro de você, independente da circunstância. Por quê? Porque algo aí dentro precisa ser ajustado. Presta atenção, você foi feito, planejado por Deus, irmãos. Quando a palavra diz que Deus nos formou, eu não creio que Deus errou. Você crê que Deus erra? Eu não creio que Deus erra. Então Deus não errou com você. Deus fez você desse jeito. Deus fez você exatamente desse jeito, exatamente com esse nome, exatamente na cidade, exatamente com o seu marido, com a sua esposa. Foi Deus que fez isso, Ele não errou. Ele não errou, Ele não fez nada de errado. Só que o que nós precisamos? Nós precisamos agora de luz para ajustar as coisas. As coisas precisam ser ajustadas, porque é uma casa, se não tiver luz nessa casa, vai virar uma bagunça. Então tem que ter luz. A luz, ela traz à tona. A luz agora, ela traz o que? O valor que você tem. E o que é a luz? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Pastor, quer dizer que então é Jesus? Isso. Só que Jesus, ele se expressa onde hoje? Jesus se expressa no Evangelho. Então a palavra diz que essa mulher fez o quê? A dracma estava perdida dentro de casa. Ela faz o quê? Ela pega a luz. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega a palavra, pega o Evangelho. Ele pega a palavra e ele coloca luz sobre essa palavra. E você vai ler a palavra, Romanos 8. Nada pode me separar do amor de Deus. Você já leu aquilo 550 mil vezes, mas naquele dia a mulher, o Espírito Santo, ele colocou luz. Em um versículo ele queimou dentro de você. E você diz: eu sou amado dele. E nada pode me separar do amor. Você está na crise financeira, o Espírito Santo diz para você: a sua crise financeira não pode separar você do amor de Deus. E aquilo que estava perdido agora é achado. A solução dos seus problemas não está fora, está dentro. O Espírito Santo habita dentro de você. E o Evangelho é a luz. O Evangelho é o Verbo, é o Cristo. É Ele, é a revelação de Deus. Está onde? Está no Evangelho. E é interessante que o texto diz que essa mulher, ela liga a luz e ela varre a casa. Ela varre. Com muito empenho. Até encontrar. Até encontrar. É por isso que Satanás não quer que você frequente as reuniões. É por isso que Satanás não quer que você leia a palavra, que você não participe do Bom Dia Família. Pastor, mas eu já ouvi essa palavra. É interessante. Mas o Espírito Santo usa a mesma palavra para revelar coisas diferentes. O Evangelho, irmãos, ele é simples demais. Só que ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Então, o Espírito, o que ele faz? Ele usa a palavra e ele começa a mover dentro de você. A mover dentro de você. Começa a gerar algo dentro de você. Começa a gerar algo dentro de você. Você vai tendo revelação da palavra. E essas coisas vão sendo ajustadas. E até que alguma vez você diz: cara, eu achei que eu tinha revelação do amor de Deus. Quem já viveu essa experiência? Eu achei que eu já tinha revelação do amor de Deus, mas meu Deus, eu não achei nada. Essa semana eu falei para alguém, eu digo: eu acho que a gente vai viver a vida toda e não vai ter a revelação, não sei se dá de 1% do que é amor de Deus. Nossa, mas eu já conheço, eu já sei. Não, não é sobre saber, é sobre experimentar. É sobre impactar, é sobre marcar você, é sobre você ser tocado. É sobre você ouvir que Ele ama você e algo acontecer dentro de você. E isso implica em todas as coisas na sua vida. Porque se não tiver isso, você vai tentar de alguma maneira preencher esse espaço. E aí, como eu falei, essa condenação e acusação vai acumulando coisas dentro de você. Aí você vai tentar fazer coisas para agradar a Deus. Você vai tentar ser uma boa pessoa.
Depois isso não deu, você vai tentar fazer outras coisas, e já que fazer as coisas certas não dá, vou fazer as coisas erradas então. E aí você vai acumulando um tanto de atitudes que não eram necessárias se você tivesse a revelação do amor de Deus. Se você permanecesse na revelação que você tem, que ela vai sendo acrescentada na sua vida. E aí você vai tentando, né? Aí nós vamos lá na nossa imaturidade em relação ao amor de Deus, nós vamos tentando chamar a atenção. Pastor, mas tem coisas que são clínicas. Eu concordo, muitas coisas que são clínicas. Tem muita coisa que precisa de medicamento, só que eu tenho a convicção que nenhuma delas é mais poderosa que o amor de Deus. Nada pode ser maior. Nada é maior do que aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. E você precisa perceber, porque a sua identidade em Cristo é um fundamento da sua vida cristã. Vou falar aqui mais 10 minutos e eu vou finalizar. Todos os comportamentos que você tem são resultados da revelação que você tem do amor de Deus. Então, por exemplo, quando você vai fechar um negócio, ele gera medo em você. Ok. Né? Geralmente a nossa tendência é ter medo daquilo que a gente não acessou ainda, daquilo que é novo, normal. Fico aqui temeroso, como será que vai ser? Como que não vai ser? Mas quando você tem a revelação do amor de Deus, não é que você é inconsequente. Não, você crê num amor que é inconsequente. E você vai. Você não tem medo. Quando a história da viúva pobre, eu estava pensando aqui. Eu tenho a convicção que ela não permaneceu pobre. Último dia de pobreza dela, foi aquele dia. Último dia de pobreza. Por quê? Porque ela entregou tudo. Quem tem medo entrega tudo, irmão? Sim ou não? Não entrega. Ela foi liberta do medo. Jesus, numa oferta, ela foi liberta do medo. Numa oferta, ela foi liberta do medo. Talvez ela era presa no dinheiro. Talvez era o dinheiro que era a segurança dela. A segurança dela estava no dinheiro. Quando tem dinheiro, tá bom. Mas um dia ela disse, cara, é hoje que eu vou me jogar nos braços dele. Então é o que eu tenho, tá aqui tudo. Obviamente que é mais fácil dar uma moeda, né? Mas não é sobre a moeda. É sobre a presença de Jesus que estava ali. Ela percebeu uma oportunidade. Entende? Aí eu tenho medo. Aquela história, né, que eu brinco. Apareceu uma dor aqui, apareceu uma dor ali. E eu começo agora a pensar, cara, isso aqui é uma doença, isso aqui é um câncer, isso aqui é não sei o que. Eu começo a investigar no Google Doctors. E aquilo começa a gerar medo. Você começa a ver as notícias e tal, você começa a olhar, meu Deus, os meus filhos, a minha empresa, os meus negócios começam a gerar medo. Entende? Mas quando você sabe que é filho amado, você tem revelação do amor de Deus, você tem a revelação do valor que você tem para Ele. Não estou dizendo que você não vai passar por situações difíceis, não. Eu estou dizendo que você vai passar, mas você vai passar com a convicção que Ele está com você. É diferente. Você não tem medo. Irmãos, você que é pai, que é mãe, se o seu filho estiver passando por apuros, o que você vai fazer? Seu filho está na beira da piscina, você diz, não vai ali que tu vai cair. Não vai. Aí quando ele cai na piscina, você fica dizendo, viu, falei? É isso que você faz? Não, você se atira de roupa, de celular, de carteira, tudo para quê? Para salvar ele. Jesus diz lá em Mateus 6, você se preocupa com aquilo de comer e de beber. Não, tem um pai que cuida de você. Eu sei que talvez em algum momento você ache que Deus cuida de você quando você faz certo, quando você faz tudo certinho. Não, em todos os momentos os olhos dele estão voltados para você. Pastor, e se eu fechar o negócio e não der certo? Ele vai salvar você. Ele vai fazer que aquilo que não der certo vai dar certo de alguma maneira. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está entendendo como o medo prende você? Pastor, eu tenho medo de tomar uma decisão, de ser dizimista. Eu tenho medo de abrir minha empresa. Eu tenho medo de expandir minha empresa. Eu tenho medo de contratar mais.
Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Ore, ore, o Espírito Santo, o Evangelho da graça, ele vai ser revelado no seu coração. E você vai entender quem você é nele. E você é estratégico para ele. Entende? Aqui o propósito de Deus se cumpre. Entende? Aí nós somos tão reservados, irmãos. Nós somos tão reservados. Você é guardado por Deus, você é precioso para Ele. Deus quer libertar você nessa noite. Deus quer libertar você nessa noite. Existe uma revelação. Como eu falei, a revelação ela é progressiva, né? Existe uma revelação inicial e depois vai tendo uma revelação mais profunda. E o amor de Deus é assim. O Espírito é assim que funciona. Existe uma revelação que eu quero ler com você, lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, que é a revelação que Davi tem. O rei Davi. Davi é alguém que tinha uma revelação da graça de Deus lá no tempo da lei. Só que a revelação que Davi tinha, ela ainda era limitada. Ainda era limitada. Por isso que eu creio que nós vivemos o melhor tempo, os melhores dias, os dias de mais revelação. Olha a oração que Davi faz para Deus. Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora presta atenção. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos considerar essa uma boa oração, sim ou não? Ele está dizendo: Deus, olha dentro de mim. A dracma, né, perdida dentro. Deus, olha dentro de mim. Vê o que há de mal. Vê o que há de errado em mim. E corrige, ajusta isso. Ajusta e me guia, né, pelo caminho correto. Essa oração é boa. Mas eu quero dizer que tem uma mais excelente ainda. Não tem problema você olhar para você, o que Davi está fazendo? Davi está sendo introspectivo, ele está dizendo: Senhor, olha para mim. Porque às vezes nós achamos, né, que o problema está dentro de nós. E não é o fato do problema estar ou não estar dentro de nós, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Olha só, eu ia dizer a oração que Davi devia fazer, né, mas eu estou ensinando Davi. Romanos 8,14. A oração da graça. A revelação, não só revelação, experiência da graça, ela é diferente. Davi tinha a revelação da graça, mas não tinha a experiência que nós temos da graça de Deus. Então por isso que o amor de Deus, o favor de Deus, irmãos, ele é algo muito sublime. Ele está disponível para mim e para você. Olha só que Paulo diz, olha a diferença. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo já está sendo afirmativo. Davi está dizendo: Senhor, olha para dentro de mim e vê se tem alguma coisa boa. Paulo já está dizendo: aqueles que estão guiados pelo Espírito são filhos. Uau. Próximo versículo. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Olha o 16. Porque o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existem inúmeras diferenças aqui, mas a principal é o quê? É que aquela oração de Davi, ela é boa. Senhor, olha para dentro de mim e vê se tem alguma coisa boa. Alguma coisa ruim, fala alguma coisa. Ou seja, o que Davi está dizendo? Eu estou em dúvida, eu não tenho certeza. Mas quando Paulo diz no versículo 16, ele diz o quê? Porque o Espírito confirma no nosso espírito que nós somos. Ele não está dizendo, porque o Espírito irá confirmar, irá olhar dentro de nós e vai ver se nós somos filhos. Não gera dúvida, gera certeza. A sua identidade está em Cristo.
É uma certeza absoluta que você tem, não pelas suas obras, mas por aquilo que Ele fez, porque o Espírito está dentro de você, e o Espírito testifica que você é filho. Você não precisa ter uma atitude correta para saber que é filho. Você não precisa agora receber uma bênção financeira para ter a convicção que você é filho. Você não precisa as coisas acontecerem tudo certo para você saber que você é filho. Não, o Espírito, Ele testifica dentro do seu espírito que você é filho. Isso é uma convicção, isso é uma certeza. E é nessa certeza que você deve andar diariamente, que Ele está dentro de você, que você é amado de Deus, que você é escolhido de Deus, que o favor dele está sobre a sua vida, o amor dele está sobre você. Deus não está zangado, bravo com você, não está esperando você fazer alguma coisa para dar uma chinelada em você. Deus está esperando você crer que é amado para abençoar você, irmãos, para abençoar você. Então não é quando alguma coisa acontece fora, é quando você tem uma convicção aqui dentro. Pastor, a minha vida está uma bagunça. Pode estar bagunça, mas o que importa é aqui dentro. Eu creio que sou filho amado de Deus. Eu creio na maravilhosa graça do Senhor. Ela está sobre a minha vida. Pastor, eu tenho pensamentos de morte. Que seja a morte de Cristo. Troque. Pastor, eu tenho pensamento de morte. Sim, pensa na morte, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Pastor, eu tenho pensamento em desistir. Pode pensar em desistir, mas lembra que Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a revelação, irmãos. Isso aqui precisa ser algo prático na sua vida, só que demanda de fé. Ainda nós vamos pelo sentimento, né? Nós vamos sentimento, não estou sentindo, eu acho que não é, não, é fé, é certeza, é convicção. Quando você tem a convicção que você é amado, você atrai favor. Você vai ver isso. Faça um teste essa semana, nós vamos orar principalmente pela revelação do amor de Deus e da graça de Deus. Porque é ela que muda a sua vida. Quando você crê no favor, é como se a bondade de Deus ela é atraída sobre a sua vida. Você atrai a bondade. Por quê? Porque não depende do que você faz, daquilo que você deixa de fazer, depende dele, da bondade dele. E a parábola diz o quê? Que quando essa mulher ela acha a dracma, o que ela faz? Festa, alegria. É essa vida que Deus tem para você. É uma vida de alegria. É uma vida de alegria. Mas a alegria não é produzida por você. É uma alegria do Espírito. É uma alegria do Espírito. E quando há alegria, quando há ali a palavra diz arrependimento, quando há mudança de pensamento, quando alguém agora começa a relacionar com Deus como um pai, a palavra diz que há festa no céu, a alegria, a bondade manifesta, a favor de Deus manifesta, irmãos. Pai, no nome de Jesus, quebra todas as mentiras hoje. Senhor, quebra com toda mentira diabólica. Senhor, tira todo pensamento de medo, incredulidade, todo temor, Senhor, todo pavor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, revela o teu amor, revela a tua graça, revela a tua bondade, revela o teu favor. Senhor, em nome de Jesus, cura pessoas aqui, Senhor. Cura elas, ó Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Marca elas no Espírito, Senhor. Sela elas no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que vivem, Senhor, atribulados, atemorizados, ansiosos, depressivos, Senhor, toca neles nesta noite, toca neles agora, Senhor. Tira todo medo, todo receio, toda
angústia, todo ressentimento, Senhor. Tira agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, revela o teu amor, revela a tua bondade. Traz convicção e certeza de que é amado, de que é escolhido, de que é único para ti. Foi escolhido pelo Senhor. O amor de Deus está sobre a sua vida, irmãos. Você foi escolhido. Pastor, mas eu me sinto desprezado pelas pessoas. Olhe para mim. Mesmo que as pessoas te desprezem, a convicção de ser amado guarda você de ser desprezível. Pastor, mas eu precisava de um incentivo de alguém. O Senhor falou comigo alguns anos atrás e eu fui liberto disso. Nós sempre ficamos esperando que alguém faça alguma coisa. Essa necessidade de aprovação. Quando você tem algo para fazer, você quer que alguém, né? Você quer que alguém queira mais que você, porque isso motiva você. Aí o Senhor falou para mim assim: ninguém vai contigo se tu não estiver disposto a ir sozinho. Eu disse: Senhor, mas sozinho? É, sozinho. Porque não é as pessoas que te sustentam, sou eu que te sustento. Pastor, todo mundo me abandonou. Não é sobre as pessoas. É uma oportunidade de você ter uma experiência com Deus para que você creia nele. Pastor, não me sinto amado por ninguém. É uma oportunidade de você acessar o amor de Deus. Porque a palavra diz que o amor tudo sofre. Se não tiver sofrimento, como que vai tocar nessa dimensão do amor de Deus? Então, sofrimento não quer dizer que não é amado. Sofrimento é uma oportunidade para acessar essa dimensão do amor de Deus. Se eu fosse amado, as coisas iam acontecer na hora que eu quero. Não, a palavra diz que o amor tudo suporta. Então, se não está acontecendo, é uma oportunidade você ser suportado pelo amor de Deus. Tudo é sobre o amor dele sobre você. Você é amado de Deus. Você é precioso para Deus. E hoje Ele está restaurando algo dentro de você. Sabe qual que é o problema da identidade? Finalizar. É que nós nos tornamos inseguros para tudo. Nos tornamos inseguros para tudo. A gente tem medo de tudo, de tudo. Insegurança. E talvez você foi criado e formado assim no ambiente da sua casa, com insegurança. Só que Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é o de escravidão. Você é livre dessa escravidão. Nós recebemos o espírito de adoção. Eu sou filho agora. Eu sou filho. Você está seguro nele. Você está nele. Nada que você faça muda isso. É como se ele estivesse segurando na sua mão. Mesmo que você tenta fugir, ele não larga você. É impossível isso acontecer. Isso é para gerar convicção no seu coração. Davi, que tem a revelação da graça. Ele diz, Salmo 23, né? Vamos ler o Salmo 23, finalizar aqui. Convicção que ele tem. Olha só que poderoso isso. Às vezes você queria isso em pessoas, mas isso somente está nele. Olha o brado de certeza que ele dá. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Pastor, está me faltando alguma coisa. Você saiu da posição de ovelha do pastor. Volte para a posição de ovelha. Porque ele é o pastor. Aí Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí Davi diz, aí talvez bateu medo em Davi no versículo 3. Ele diz assim, se eu fizer alguma coisa errada, aí ele diz,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu faça coisa errada, ainda que eu decida algo errado, ainda que as minhas decisões me levem para o vale da sombra da morte, ele diz, eu não vou temer mal algum, porque tu estás, olha a convicção, porque eu tenho a convicção que tu estás comigo. Eu estou numa crise financeira, pode estar, mas eu não vou temer. Por quê? Porque ele está comigo. Meu casamento está em crise, eu não vou temer, porque ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí ele vai fechando com chave de ouro os últimos 2 versículos. Ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, isso aqui é certeza. Como é que geralmente você faz dos adversários? Eu não estou falando adversário pessoa. A crise financeira, como é que você faz? Geralmente você foge, né? O medo do escuro de noite para dormir. Você liga todas as luzes da casa. Você foge dos adversários. Você foge. Quem é que enfrenta adversário? É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu não vou fugir mais dos meus adversários. Porque eu tenho convicção que tu estás comigo. Então faz o seguinte, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Esse óleo aqui é o mesmo que Isaías diz. É o óleo da alegria. Unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, renova a minha mente com a revelação da graça de Deus. Porque o meu cálice, ele vai transbordar aonde? Diante dos meus adversários. Irmãos, você estava perdido e foi achado. Não há mais o que você temer. E aí ele finaliza dizendo, bondade, misericórdia. Na verdade, essa tradução tinha que ser bondade graciosa e amor misericordioso. Vou fazer uma versão. A bondade e misericórdia eu alcançarei conforme as minhas atitudes, é isso? A bondade e a misericórdia, certamente, com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, elas vão me seguir. Só no domingo de culto? Todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade de Deus, irmãos, ela está atrás de você. Ela está perseguindo você. A bondade e a misericórdia. Não há o que temer. Você foi perdido e agora foi encontrado. Você é precioso para Ele. Para quê? Para que a bondade e a graça venham sobre você. Posso ler mais uma porção só para nós finalizar? Aleluia. Efésios 2. Gosto muito de Salmos, mas também gosto de Efésios. Efésios capítulo 2. Vou dizer até o 10. Irmãos, isso aqui é expressão da graça e bondade sobre nós. Para encorajar você, nós começamos o nosso jejum lá em cima. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles, 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E olha o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça vocês são salvos. Não terminou. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele. Por isso que você não deve ter medo da morte, porque você já ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui é a chave de ouro. Por que Deus me salvou? Você pergunta. Por que Deus me resgatou? Por que Deus me escolheu? Efésios 2:7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A bondade de Deus está sobre você.